Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula voltou a defender a permanência da ministra da Saúde, Nízia Trindade, no cargo. Desta vez, ele diz que tem ministros que não são trocáveis. Na saúde, a OMS decidiu classificar o adoçante aspartame, que é encontrado em refrigerantes, como possivelmente cancerígeno. Aqui no Brasil, logo após a decisão da OMS, a Anvisa informou que o limite atual que está presente em produtos no mercado é considerado seguro. E na economia, você vai saber todos os detalhes do programa de renegociação de dívidas do governo federal, o programa Desenrola. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. E eu começo esse episódio atualizando você sobre a passagem do ciclone extratropical. No Rio Grande do Sul, o ciclone deixou um rastro de destruição e transtorno. Um homem de 68 morreu, de acordo com a Defesa Civil, e mais de 50 municípios foram atingidos e registraram danos como destelhamentos, queda de árvores e inundações. Estradas foram bloqueadas por causa de alagamentos e queda de barreira. Uma das cidades mais afetadas pelo fenômeno foi São Sebastião do Caí. Em Santa Catarina, ao menos 5 cidades do estado decretaram situação de emergência por causa dos estragos causados pela passagem desse ciclone. De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de 80 cidades relataram estragos e prejuízos. Já a Serra de Santa Catarina registrou a primeira neve do inverno 2023. Esse fenômeno aconteceu durante a madrugada. No Paraná, um trem turístico com 943 passageiros ficou preso na Serra do Mar, no litoral do Paraná, por cerca de 10 horas por causa de árvores que caíram nos trilhos. De acordo com a Serra Verde Express, empresa que é responsável pelo passeio, o trem possui 22 vagões e saiu de Curitiba com destino a Morretes, no litoral. E parou por volta das 11 horas em um ponto a cerca de 15 quilômetros do destino diante de galhos e árvores nos trilhos. Segundo a empresa, em 26 anos de operação, é a primeira vez que um incidente causa uma paralisação tão longa nesse percurso turístico. Em São Paulo, a ventania no estado, causada pelo ciclone que passa pelo sul, já resultou em quase 300 chamados para quedas de árvores. E em todo o estado, ocorreram 2 mortes. Além do vento, o frio na capital paulista fez com que o governo ativasse novamente o abrigo emergencial para pessoas em situação de rua, para que elas passem a noite no local. Em Minas Gerais, pelo menos 3 regiões de Minas estão sendo impactadas pelo ciclone. Desde ontem, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas e a Zona da Mata registraram ventos entre 60 e 80 km por hora. A Defesa Civil Estadual está fazendo o monitoramento destas regiões. Para os próximos dias, é esperada uma queda da temperatura em todo o estado. Mudando de assunto na política, o presidente Lula voltou hoje a mandar um recado para o Centrão. Dessa vez, ele diz que tem ministros que não são trocáveis ao se referir à ministra da Saúde, Nízia Trindade, que está na mira dos parlamentares desse partidão, digamos assim. Em uma cerimônia do programa Mais Médicos, o presidente Lula disse que tem muito orgulho de ter escolhido Nízia como ministra da Saúde e disse que ela é uma escolha pessoal dele. E ele foi categórico. Lula descartou qualquer tipo de mudança no Ministério da Saúde. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. E, portanto,
E ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. O que é bem difícil, né? No currículo de Nízia Trindade, ela foi presidente da Fiocruz durante a pandemia. E a vacina que foi produzida por lá chegou ao braço do brasileiro. Bom, hoje também saiu do Diário Oficial a nomeação do deputado Celso Sabino para ser o novo ministro do Turismo. Essa vaga, ela foi pedida de volta pelo União Brasil, que é um partido do Centrão, já que Daniela Carneiro, agora ex-ministra, está saindo do partido. Hoje, a deputada Daniela Carneiro diz que sai do ministério para voltar à Câmara para apoiar o governo Lula. Encerro hoje a honrosa missão à frente do Ministério do Turismo. Saio como entrei, com a cabeça erguida, sabendo que, apesar do cenário adverso, um ministério sucateado, com a menor estrutura e o menor orçamento desde a sua criação, consegui, juntamente com uma equipe técnica comprometida e aguerrida, realizar entregas importantes para o turismo brasileiro e, consequentemente, para o nosso povo, por meio da geração de emprego e renda pelo turismo. Volto para a Câmara dos Deputados, pronta para lutar pela aprovação de projetos importantes para o Brasil e para apoiar o governo do presidente Lula. Companheiros e companheiras, a luta continua. Mesmo após a troca aí do comando do turismo, os partidos do Centrão querem mais espaço e pressionam um governo por indicações dos ministérios em troca do apoio dos projetos do governo lá no Congresso. Os parlamentares têm mirado alguns ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Social, que é chefiado pelo petista Wellington Dias. Mas Lula já falou publicamente que não vai ceder esse ministério, que cuida do Bolsa Família, que é um dos maiores programas da gestão do Lula. Os comandos do Ministério do Esporte, chefiado pela Ana Moser, e também o comando da Caixa Econômica Federal, presidida por Rita Serrano, e também o comando da Funasa e dos Correios, também são disputados pelos partidos do Centrão. Hoje, alguns ministros até naturalizaram essas pressões do Centrão por cargo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, por exemplo, diz que o governo Lula precisa de maioria no Congresso. Ela falou isso ao justificar as possíveis trocas dos ministérios que são comandados por mulheres. Mas ela foi questionada sobre a perda de representatividade feminina nos ministérios. Então, a Simone Tebet, ela defendeu a decisão por causa da necessidade de apoios no Congresso. Claro que às vezes algum ajuste ou outro precisou ser feito no Ministério do Turismo. Agora, qualquer outra alteração que porventura venha a fazer, não é no ministério de uma mulher ou de um homem que esteja ocupando. É um ministério muitas vezes necessário e fundamental para a composição. Mas eu não tenho dúvida que seja qual for a alteração que for feita, as mulheres continuarão ou irão para outros ministérios, para outros espaços de poder extremamente relevantes e as mulheres continuarão proporcionalmente com a representatividade que tem hoje. Um detalhe importante que uma das demandas da ministra Simone Tebet para apoiar Lula nas eleições do ano passado era que o petista fizesse uma equipe de ministros com uma representatividade feminina. Lula começou esse terceiro mandato com um recorde histórico de ministérios comandados por mulheres, apesar de ainda estar longe de haver uma equidade de gênero na esplanada. O presidente começou o governo com 26 ministros e só 11 mulheres. E agora o Centrão quer tirar alguns cargos que são chefiados por elas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia
e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, a Organização Mundial da Saúde decidiu classificar o adoçante aspartame como possivelmente cancerígeno. A inclusão aí do adoçante, que é encontrado em refrigerantes nessa lista de substâncias possivelmente cancerígenas, foi realizada pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é ligada à OMS, responsável por avaliar a capacidade de um produto causar câncer. De forma limitada, a autarquia relacionou o aspartame a um tipo de câncer no fígado, mas há um limite aí seguro e aceitável para a ingestão diária desse adoçante. Segundo a OMS, é seguro consumir até 40 miligramas por quilo do peso corporal por dia. Então, por exemplo, uma lata de refrigerante diet contendo 200 ou 300 miligramas de aspartame, um adulto pesando 70 quilos precisaria consumir de 9 a 14 latas por dia para exceder esse limite. Aqui no Brasil, logo depois dessa decisão da OMS, a Anvisa divulgou esclarecimentos hoje sobre o assunto e informou que o limite atual que está presente em produtos no mercado é considerado seguro. Segundo a agência, até o momento, não há uma alteração do perfil de segurança para o consumo do adoçante, que está, como eu disse, presente no refrigerante zero e também em gomas de mascar. A Anvisa informou também que vai seguir acompanhando atentamente os avanços da ciência sobre esse assunto e que ainda não há novas recomendações aprovadas pela OMS. Por fim, a Anvisa diz que estão discutindo por lá alternativas para melhorar as regras para a declaração do adoçante na lista de ingredientes e também medidas que vão permitir que o consumidor identifique com mais facilidade a presença desse produto nos alimentos. Claro que a gente falou sobre esse assunto durante a programação da CBN, a gente ouviu o nutricionista Cleiton Camargos, que é especialista em autogestão e saúde. Ele explicou que a mudança de classificação feita pela OMS não é motivo de pânico e explicou que, para ultrapassar o limite de 40 miligramas de aspartame por quilo de peso corporal, é também algo bem difícil. Uma pessoa de 70 quilos, vamos trabalhar com um indivíduo médio de 70 quilos. O consumo seguro seria de até 2.800 miligramas por dia de aspartame, considerando esses 40 miligramas por quilo de peso corporal. Uma latinha de refrigerante, para nós termos ideia, ali de 335, 350 ml, vai ter em média 42 miligramas. Então, ou seja, isso daí não reflete em nada em relação a esse consumo de refrigerante zero, por exemplo, desses produtos ultraprocessados e industrializados. Para a gente conseguir alcançar essas 2.800 miligramas por dia, tomando latinhas de refrigerante, a gente precisaria aí de pelo menos 40 latinhas por dia. Apesar disso, a gente ouviu o oncologista Márcio Almeida, que chamou a atenção para a seguinte questão. E normalmente, diabéticos e pessoas que fazem dietas consumem com frequência produtos com aspartame. Apesar da mudança de classificação não ser motivo para alarde, como você ouviu agora há pouco, o médico orientou um consumo ainda mais consciente e disse que quem puder, evite. O que a gente coloca nesse ponto é que apesar de a gente não ter uma dose ainda limite que realmente causaria câncer, o que a gente sugere é que realmente se evitasse o consumo desse tipo de substância, desse adoçante artificial, e evitasse de qualquer forma esse consumo, né? Acho que não é nada que piore muito o risco do que a gente já convive, mas deve ser usado com muito mais conscientização da população e evitar realmente essa substância.
No comunicado da OMS e da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o diretor do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar, Francesco Branca, disse que os efeitos potenciais descritos precisam ser investigados por mais e melhores estudos, mas ele reforçou que a segurança não é uma grande preocupação, considerando as doses geralmente usadas. Mudando de assunto, o embaixador e ex-ministro Sérgio Amaral morreu no fim da noite de ontem em São Paulo, vítima de um câncer que estava sendo tratado. A informação sobre a morte dele foi divulgada hoje. Sérgio Amaral, que tinha 79 anos, foi um dos mais importantes nomes da diplomacia brasileira. Ele atuou em países como Estados Unidos, França e Inglaterra. E ao longo da carreira, ele foi negociador da dívida externa brasileira. Ele foi ainda ministro da Indústria e do Comércio e secretário de Comunicação e porta-voz do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O velório do diplomata vai acontecer neste sábado em São Paulo e vai ser aberto ao público. Sérgio Amaral deixa 4 filhos, Marcelo, Manuela, Camila e Adriana, e também 2 netos, João e Luca. Os políticos lamentaram a morte do ex-embaixador, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o senador Eduardo Braga. O Ministério das Relações Exteriores também emitiu uma nota de pesar em sua página oficial, em que está escrito o seguinte, abre aspas, aos familiares e aos muitos amigos e amigas que o embaixador cultivou ao longo da vida, o ministro Mauro Vieira, em nome de toda a casa, estende as suas condolências e expressa o seu reconhecimento por uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Brasil. Fecha aspas. Agora vamos falar sobre o judiciário, porque a Justiça do Trabalho condenou o empresário Sol Klein, filho do fundador das Casas Bahia, a pagar 30 milhões de reais. Ele é acusado de aliciar jovens, mulheres e adolescentes com falsas promessas de trabalho e a as explorar sexualmente. Essa é a segunda maior condenação por dano moral coletivo pela prática de trabalho escravo e também a maior por tráfico de pessoas em todo o país. Essa decisão atende aos pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho, que investigou o caso e constatou que Sol Klein aliciava adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. Isso com a falsa promessa de que iriam trabalhar como modelos. Após o aliciamento, as mulheres e as adolescentes eram inseridas em um criminoso esquema de exploração no sítio do empresário, sendo obrigadas a manter relações sexuais com o réu durante dias, sob forte violência psicológica e vigilância armada. Além de sofrerem restrição de liberdade, também faziam práticas sexuais forçadas, também vivenciaram situações que geraram graves consequências psicológicas para as vítimas e ainda elas foram contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis. A indenização de 30 milhões de reais, ela vai ser revertida para 3 instituições sem fins lucrativos. Na economia, uma boa notícia para quem está devendo. O programa do governo federal para renegociação de dívidas, o Desenrola, vai começar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de julho. O Ministério da Fazenda publicou oficialmente as regras da medida hoje e também detalhou essas medidas. De início, essa medida ela vai limpar o nome de cerca de 1,5 milhão de pessoas que têm dívidas bancárias inferiores a R$100. E atenção, não é um perdão da dívida, mas sim a retirada dos nomes dessas pessoas de cadastros negativos. Nessa primeira fase do Desenrola, o foco vai ser as dívidas bancárias. Então, devedores com renda de até R$20 mil vão poder procurar as instituições financeiras para renegociar os débitos. Essas renegociações podem ser feitas diretamente entre os bancos e os clientes, que vão ter um prazo mínimo de 12 meses para quitar os valores. Essa medida ela vale para dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. Quem explicou isso
foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós apresentamos agora para o presidente Lula o início da operação, então segunda-feira começa a operação. Lembrando que são dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, portanto é o rescaldo de todos os problemas que o Brasil enfrentou até aquela data, então nós vamos acompanhar a evolução. É um programa muito complexo. Já a faixa 1 do programa, que vai beneficiar devedores com renda de até 2 salários mínimos e dívidas de até R$5 mil, a portaria que foi publicada hoje ainda não estabeleceu nenhuma data. A determinação apenas diz que as instituições financeiras devem se habilitar na plataforma digital do programa para iniciar as renegociações. A expectativa é que essa fase comece a partir de setembro. É claro que eu vou trazer todos os detalhes aqui para você quando a medida começar a entrar em vigor. E aproveitando que eu estou falando de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,3% aos 117.710 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,10%, cotado a R$ 4,795. Já o euro encerrou o dia também com uma alta de 0,11%, cotado a R$ 5,383. No noticiário internacional, a polícia espanhola identificou os torcedores acusados de dizer insultos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Esse caso aconteceu durante uma partida entre o Real Madrid e o Betis, na Espanha. Nas investigações, as autoridades também identificaram os responsáveis por pendurar um boneco alusivo ao jogador Juan Jordán, do Sevilha. A polícia definiu as duas ações como ataques à integridade moral e à honra dos jogadores. Mudando de assunto, hoje a ONU divulgou um levantamento que mostra que o acúmulo de crises globais desde 2020, que incluem a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, levou mais 165 milhões de pessoas à pobreza. Todas elas habitam países de renda baixa a média. A informação aqui que eu contei para você é do relatório do Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento. Os dados da agência indicam que mais de 1/5 da população mundial hoje vive com menos de $3,65 por dia. E para fechar aqui o nosso giro internacional de hoje, vamos lá para a Rússia, porque a filha de um amigo e aliado político do presidente russo Vladimir Putin foi encontrada morta no próprio apartamento em Moscou. Natália Bochikareva foi achada sem vida dentro do imóvel e informações preliminares divulgadas pelo jornal The Sun indica que não havia sinais de violência na residência da mulher. Esse caso aí da empresária é o mais recente entre as mortes misteriosas na elite russa que estão sob investigação da polícia local. Vamos saber o que aconteceu esta semana nas terras de Sucupira? Qual é a sua idade? Não está me deixando falar, isso é uma tática esquerdista. A palavra é sua, senhor prefeito, a palavra é sua. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Pra frente, Sucupira! Sobre os depósitos e saques na conta de Michele, o senhor sabe a origem dos recursos desse dinheiro em espécie na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Eu respondo com meu silêncio tumular. Permanecerei em silêncio, Excelência. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não gostaria de estar respondendo um inquérito por corrupção de suas próprias filhas? Mas tá vendo? Não estão me deixando falar. Não, o senhor pode falar à vontade, ninguém vai interromper. E aí, coronel, eu faço questão de dizer que Vossa Excelência galgou mais um posto, o posto de lealdade e de correção tão difícil hoje. Eu ainda tenho companheiros leais que são capazes de morrer por minha causa. Esses companheiros, sabe, senhor Liceu, eles têm certeza que eu faço tudo imbuído dos mais elevados propósitos e proposições. Vossa Excelência foi testemunha de muitas coisas, ouviu muito
e se nega a falar. Eu gostava do seu prefeito acima de todas as coisas. Eu queria ele como se ele fosse meu pai, quase um Deus. Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. Ah, não me conhece mais, não? Tá precisando de um chá de lembrança, né? Aquela dissonância, aquela gritaria da semana passada é paz na Câmara dos Deputados, porque Sua Alteza aqui não está, porque ele tinha, sim, claro, um cruzeiro a embarcar nessa semana para assistir Wesley Safadão nas Bahamas. Esse chachelento! O que ele fez até agora? Só pensa nos veranistas! Não é? Veranista! Tá dançando forró dentro do cruzeiro de Wesley Safadão, dançando forró. É safadeza demais. Chega a ser safadão. Veranistas, turistas, vagabundistas. Vai, safadão! Vai, safadão! As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Priscila Gubiotti. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e também no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!